Hoje nós vamos conversar sobre superando a ansiedade e o medo. Olha só, quem aqui já não sentiu ou está sentindo algum desconforto por causa do coronavírus? Só que acontece que nós precisamos olhar de uma forma um pouco mais profunda as nossas sensações, tudo que está ao nosso redor. E o que é medo, o que é ansiedade, e na verdade o que é que está acontecendo com você. E essa semana foi uma semana onde eu recebi muitas mensagens e eu quero ler 3 mensagens para vocês de como as mulheres estão. Gente, esse tema, ele é muito sério. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, eu acredito que o que eu vou falar com vocês hoje, seu pai não ensinou, sua mãe não ensinou, seu esposo não te ensinou, líder religioso não ensinou, seu pastor, o padre, enfim, não ensinou. O próprio médico não ensinou. Essa forma de lidar com ansiedade e com medo é uma forma que eu desenvolvi com a minha pessoa. Vai vendo. Eu tive uma história de ansiedade, de medo, de crise, e eu comecei a aplicar isso na minha pessoa, que então eu passei para o eu verdadeira. Por isso que o que você vai aprender hoje é um bloco do eu verdadeira e que você, gente, eu tenho convicção, vocês sabem, até porque o meu programa chama Eu Verdadeira. Eu vou falar do fundo do meu coração. O que eu vou ensinar para vocês hoje, seu pai não ensinou, sua mãe não ensinou, o médico não ensinou, o padre não ensinou, o pastor não ensinou, seu líder religioso não ensinou, seu filho não ensinou, seu esposo não ensinou. Por quê? Eu vou te ensinar o que eu fiz comigo. Por isso, precisa ter papel e caneta. Gente, precisa ter papel e caneta. Só que esse método para medo e ansiedade é um bloco do eu verdadeira. E eu decidi colocar isso aqui para vocês porque domingo é um dia diferente para todas as mulheres. É um dia onde muitas mulheres têm mais tristeza, têm mais ansiedade, têm mais medo. Algumas têm até uma crise de existência. Então, no domingo, é um dia diferente. E eu falei algumas alternativas para fazer no domingo. Só que aí eu vi o quanto que mulheres estão cada vez mais ansiosas, cada vez com medo e ficam naquele ciclo, gente, que é muito difícil sair enquanto você não aplica um método para dominar o medo e a ansiedade. Porque quando você usa remédio, vamos supor, eu uso antidepressivo, eu uso um Rivotril. Quando você usa isso, tudo bem, é uma parte que teoricamente é o físico. Mas eu quero ensinar para vocês aqui numa trilogia, em 3 amplitudes. Eu vou falar para você sobre o físico, sobre a mente e sobre a alma. Só que não vou falar para você algo que não foi aplicado. Eu fiz comigo. Por isso que eu digo, você só vai aprender aqui. E eu coloquei no método Eu Verdadeira. Então, é algo que vai te ajudar. E olha só o que eu recebi. E eu falei assim, eu vou ler para elas entenderem praticamente o que é que eu estou falando. O que eu vou dizer, e eu estou falando do fundo do meu coração, o que eu vou dizer é algo que eu apliquei na minha vida, que deu certo, que eu coloquei no método Eu Verdadeira, que dá certo, olhando para o aspecto físico, emocional e espiritual. Não tem como você tratar só o físico, não tem como você tratar só o emocional ou só o espiritual e não olhar a parte física também. Então, tudo isso que eu vou falar para você hoje foi algo comprovado e que deu certo. Então, agora, nesse momento, é o momento de você ficar aqui concentrada. E tem mais uma, gente. Pegue papel e caneta. Olha aqui. Esse aqui já é, acho que o meu quarto caderno. E você precisa ter um papel e uma caneta. Você precisa ter pelo menos um caderno para começar a anotar tudo o que você vem aprendendo.
Esse bloco que eu vou te falar agora é um bloco que está no Eu Verdadeira. Só que eu vou falar hoje para você, porque eu estou recebendo mensagem como essa aqui. Eu vou ler. Olha aqui. Vou ler aqui para você. Doutora Juliana, desde do dia 24 de janeiro de 2020, comecei a sentir dor de cabeça, mas não era igual às outras. É uma dor pulsante, apenas de um lado e também na parte de trás. Eu já fiz vários exames, já fui em consultas e nada definido. Me ajuda a acabar com essa angústia. A dor de cabeça é muito grande, estou me sentindo mal, tenho dor no peito. Hoje estava doendo muito, tomei Torcilax, mas a dor de cabeça é muito chata. Às vezes ela é forte, às vezes ela é fraca. Depende da posição. E eu tenho falta de ar. Eu tô com medo. Isso é uma. Aí outra. Estou escrevendo agora porque eu tomei 6 gotas de Rivotril. O que a senhora acha disso? Não aguento mais, pensei que fosse morrer, tenho medo de tudo. Já não sinto o meu corpo. Quando sinto o meu corpo, meu coração dispara. Eu tenho a sensação de que eu vou morrer. Não falo isso mais para ninguém, porque eles não acreditam. Todos os dias eu tenho falta de ar. Quando acordo, já sinto angústia. Olho para minha filha e não consigo mais sorrir. Estou perdendo o meu casamento porque meu marido já não aguenta mais. Todos os dias eu busco na internet, vai vendo a história. Todos os dias eu busco na internet, busco uma alternativa. Eu tô lendo aqui para você o testemunho dela. Eu busco uma alternativa para ajudar com essa minha angústia, ansiedade e medo que tenho há muitos anos. Já passei em todos os médicos da minha cidade, já usei vários tipos de medicação e tudo isso não passa. E agora piorou. Desde o primeiro dia do isolamento, eu descobri que eu não conseguiria passar por tudo isso. Essa moça, ela me escreveu um texto que eu não iria conseguir passar por tudo isso, porque eu já tenho ansiedade, já faço o tratamento, mas agora tudo piorou. Me ajuda, por favor. Gente, vocês têm noção disso? Então, é o seguinte, a história dela é uma história bem profunda, só que muitas das vezes a gente não chega a ter toda uma história como ela contou e como ela relatou pra gente. Mas muitas das vezes nós já começamos a sentir um medo e uma ansiedade com alguma história da nossa vida, seja o que está acontecendo agora, com a questão do corona, do isolamento e de toda essa mudança da internet, toda essa mudança da vida, do comércio, da saúde, mas também em algum momento, seja em 2012, em 2010, em 2014, você já pode ter sentido alguma coisa como essa. Então, hoje, eu vou falar para vocês sobre como superar a ansiedade e o medo. Lembrando que a ansiedade, ela não começou hoje. A ansiedade, ela é algo que ela é caracterizada em duas formas. Ela pode ser fisiológica, onde impulsiona o ser humano. Então, eu tenho uma leve ansiedade porque eu vou dar uma palestra. Então, eu fico mais motivada e isso me impulsiona a me preparar melhor. Agora, eu tenho uma ansiedade porque eu tenho medo, porque eu tenho experiências passadas ou porque eu acredito que meu futuro vai ter problema e dessa forma eu começo a sentir no meu corpo, nas minhas emoções, começo a entrar em isolamento, começo a ter prejuízo na minha vida, isso passa a ser uma ansiedade que gera um transtorno. Então, é uma ansiedade patológica. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. E eu li para vocês testemunho de 3 mulheres. Na verdade, eu li de uma, da outra, e depois essa que eu acabei de ler, foi uma que me impactou bastante, porque ela está desesperada. Desesperada. E quando eu, Juliana, apliquei uma forma na minha vida de dominar e controlar isso, eu passei a ser livre das minhas emoções. Só que lembrando, gente, que é impossível você tratar isso só com remédio. É impossível você tratar isso só olhando para o teu físico.
Você precisa tratar isso de uma forma onde representa o nosso ser. Então, você precisa tratar isso olhando para o teu físico, olhando para o teu emocional e olhando para o teu espiritual. Eu não conheço ninguém que tratou, que conseguiu ter um domínio sobre uma crise de pânico, uma crise de ansiedade sem fé. Eu não conheço. Então, quando eu falo, você não vai aprender isso em nenhum lugar, é porque justamente, talvez você vá no médico e ele vai te passar um remédio e tá tudo bem. Talvez você vá em alguma terapia, enfim, vai olhar a parte emocional e tá tudo bem. Só que eu entendi que se eu não unisse o físico, o emocional e espiritual, jamais eu iria ter uma liberdade, eu ia ser livre nas minhas emoções. Então agora, meninas, agora é momento de você se concentrar. Então precisa se concentrar. Papel e caneta. Não fica entrando no WhatsApp. Gente, agora já são 8 horas, 8h20 é horário de Brasília. Não é momento mais de você entrar no WhatsApp, de você responder. É momento de você investir em você, de você cuidar de você. Pega um papel e uma caneta, levanta de onde você está, pega um papel e uma caneta e começa a anotar, porque o que você vai aprender agora, você pode aplicar gratuito. Você pode aplicar e transformar a sua vida. Eu vou falar para você algo que está no bloco do Eu Verdadeira e que, por sinal, só vai estar aberta a inscrição só dia 18, mas que você pode aplicar agora na sua vida. Combinado? Diz aí para mim se vocês estão concentrada com papel e caneta e se está com foco aqui, porque precisa investir no seu medo, na sua ansiedade, porque muitas vezes você olha e fala, né, eu tô tranquila, eu tô trabalhando, eu tô ocupada, eu tô super feliz, tá tudo pleno, eu consegui ter um relacionamento melhor com Deus e tá tudo certo aqui em casa. Maravilha, tá tudo certo. Mas você também precisa ser uma mulher sábia e inteligente, a qual vai vigiar e vai ser preventiva em tudo isso que eu tô falando. E aí é o seguinte, nós temos medo, mais medo daquilo que nós não conhecemos, mas que, na verdade, aquilo que nós não conhecemos é ansiedade. Exemplo, quando você tem medo normalmente é medo de algo que você já viu, você já sabe que existe, você já, de repente, passou por uma experiência passada, né? Numa história sua, ou de repente você viu na vizinha, você viu no outro estado, você viu em algum outro lugar. Então, o medo é algo concreto. Normalmente você tem medo de algo que existe. Exemplo, corona. Corona a gente sabe que existe. Então, tem medo daquilo, porque existe. E aí você viu um conhecido, ou você viu no jornal, ou você viu nos países, você viu na cidade, enfim. Você viu que aquilo existe, que aquilo é concreto, e aí você passa a ter medo daquilo. Isso é medo. A ansiedade é algo daquilo que você não sabe, e ela está junto com a angústia. Quando você pergunta assim, o que foi? O que está acontecendo? Ou quando alguém pergunta para você, o que foi? O que está acontecendo? E aí você fala, não sei, eu tô com uma angústia, eu tô com uma ansiedade, eu tô com medo, não sei. Quando você usa o não sei, anote aí. Quando você usa o não sei, isso é ansiedade. E não é medo. Lembrando que o medo gera ansiedade e vira uma bagunça dentro da alma, das emoções, dentro do diagnóstico, dentro do tratamento. Por isso que você acaba escrevendo um texto como esse, que já não sabe mais o que fazer, porque tem uma confusão. E nessa live, nessa noite, eu quero mostrar para vocês o que é medo, o que é ansiedade, o que é angústia e dar uma organizada para você começar a ter domínio sobre aquilo. E aqui você então vai entender que medo é de algo que é concreto. Aí o que acontece? Eu tô com medo de ficar doente. Eu tô com medo de morrer. Eu tô com medo do coronavírus. Eu tô com medo de perder alguém que eu amo. Eu tô com medo de ser mandado embora. Eu tô com medo
de entrar em falência. Tudo isso é algo concreto, porque você já viu alguém entrando em falência, você já viu alguém que morreu, você já viu alguém que de repente foi mandado embora, você já viu que o corona é verdade. E aí aciona um sistema chamado sistema do medo dentro do cérebro. Então, existe um sistema que é um sistema fisiológico de sobrevivência do medo. Exemplo, eu tô aqui andando, hoje eu fui correr aqui no meu condomínio. E aí tinha um cachorro, tinha 2 cachorros com um proprietário, só que os cachorros eram uns cachorros muito bravos, assim, sabe? E aí eu correndo, eu falei assim, cara, imagina se esse cara libera esse cachorro aí. E aí eu acionei um sistema de medo, porque eu sei que esse cachorro, se ele correr atrás de mim, já era, vai triturar minha perna. Eu sei que aquela raça, independente da criação, mas aquela raça, ela pode me morder. Eu sei que o cachorro é bravo, porque eu vi eles latindo um pouco antes, lá em cima da minha rua. Então, acionou um sistema de medo. Quando aciona esse sistema de medo, o que acontece? Libera adrenalina, libera cortisol, que é um hormônio do estresse. Tudo isso que é liberado aqui na minha mente por neurotransmissor e é liberado numa glândula chamada suprarrenal. E aí eu tenho medo. Quando eu tenho esse medo e eu correndo lá, eu deu uma disparada um pouco maior no meu coração. E eu dei uma acelerada porque eu pensei, vou sair desse lugar aqui. E comecei a correr um pouco mais forte, com medo do cachorro. Então, acionou um sistema de medo. Só que isso é fisiológico, porque imagine se eu fico lá parada e acontece alguma coisa. Então, eu, corri. Então, esse sistema, ele existe para nossa sobrevivência. E tá tudo certo. Só que aí, quando isso fica por mais tempo, e aí você aciona um medo de perder o emprego, você aciona um medo de ser traída, você aciona um medo de ficar doente, de pegar o coronavírus. Você aciona um medo de teu filho pegar o coronavírus, do teu pai, da tua mãe pegar o coronavírus, de você ser mandado embora do seu trabalho, ou da sua empresa falir, de você não conseguir mais vender aquilo que você está produzindo. Ou você aciona um medo de um filho seu, de repente, não conseguir lidar com essa situação do corona e ir para as drogas, ou de maltratar alguém, enfim. Aí isso já começa a aumentar todo esse nível de cortisol, de adrenalina, e passa a ter uma angústia lá dentro. Por quê? Porque você não consegue controlar o medo. Então, tipo assim, como eu não vou conseguir controlar e não vou dominar aquilo que pode acontecer, mas como ainda não aconteceu, me gera ansiedade. Aí, a ansiedade é de algo que eu ainda não experimentei. Eu não sei como é. Eu não sei como é ser mandado embora. Não me mandaram embora ainda. Eu não sei como é ter o corona. Eu não tive o corona. Eu não sei como é me separar, perder meu casamento, porque eu ainda não perdi o meu casamento. Eu não sei como é ser traída, porque eu ainda não fui traída. Ou eu não fui traída pela segunda vez e eu fico com aquela ansiedade. Ou se não, o que é que estão pensando de mim? Porque eu não sei, na verdade, o que é que eles estão falando. O que é a família do meu marido estão falando de mim? Porque, na verdade, eu não sei exatamente o que eles estão falando. Então, quando você coloca eu não sei ainda, isso quer dizer que é uma ansiedade. Então, a ansiedade é de algo que a gente ainda não experimentou, porque está no futuro. E dessa forma, tem angústia. Porque como você não experimentou ainda, gera angústia. Vocês entenderam, meninas? E aí, pensa então que nós temos essa diferença. Quando nós estamos com medo daquilo que muitas das vezes a gente já vê que é concreto, que é real. Exemplo, morreu 2 não sei aonde, morreu 10 não sei aonde. É concreto, é real. Só que você morrer não é concreto e não é real. Isso já é ansiedade, certo? Quando você vê o outro, que seja 30 quilômetros, que seja seu vizinho, que seja em outro país, que seja em outro estado, isso é
real, mas você morrer não é real. Isso já é ansiedade. Quando você tem medo e quando você tem ansiedade, ao mesmo tempo, de uma forma crônica, gera transtorno. Aí o que acontece? Aí você pode entrar no transtorno de ansiedade generalizada. Você pode entrar numa síndrome do pânico, você pode entrar numa fobia social, você pode entrar num toque por medo de alguma coisa. Esses dias mesmo eu acabei recebendo uma mulher lá no meu consultório que ela tinha muita ansiedade, já tinha um controle, um pouco controle sobre as emoções, e ela lavou as mãos 26 vezes em um dia, com medo, porque ela foi no mercado, com medo do corona. Ela entrou num toque de limpeza, porque isso já é crônico. Pensa que ela já vem há alguns anos, ela já vem há algum tempo com medo, com ansiedade de muitas coisas da vida dela. Só que agora foi mais um gatilho em questão à saúde mental relacionada ao estado do coronavírus. Então, o que acontece? Ela tem medo. Então, a ansiedade, a ansiedade patológica, ela é reflexo do medo, de um medo que começou dentro da nossa mente e que, na verdade, nós temos 5 tipos de medo. Quem já assistiu a minha live de medo, e que eu acredito que ela está lá no canal do YouTube, e que se você ainda não segue o canal do YouTube, vai lá, Doutora Juliana Lobato, e se inscreve, porque lá eu coloco vídeo, coloco live editada, fica tudo lá. Se você também não está no Telegram, vai lá no destaque do Instagram que você vai pegar e vai entrar no grupo do Telegram. Mas os 5 medos, que é a origem e que é antes da ansiedade, a gente precisa saber quais são os 5 medos. E aí você pode, então, anotar os 5 medos que uma mulher tem. Eu vou falar para você quais são os 5 medos. Primeiro, nós temos medo de ficar doente. E não tem a ver, medo de ficar doente por causa do corona. Não, porque se você parar para pensar, se você tem uma ansiedade e você já tem medo de ficar doente, você já tinha medo antes. Medo de ter câncer de mama, medo de ter depressão, medo de ter um problema de uma doença autoimune, de ter a mesma doença, um AVC, um infarto, um Alzheimer, um Parkinson, da história da família. Então, já tinha esse medo da doença. Um dos medos é medo da doença. O outro medo, nós temos muito medo de alguém que a gente ama morrer. Medo do marido morrer, da mãe morrer, do filho morrer, de alguém que a gente ama morrer, do pai morrer. É o segundo medo da gente. O terceiro medo é o medo da gente, de nós mesmos morrer. Então, por exemplo, tem medo de pegar o corona, ficar doente e morrer. Se eu morrer, o que vai ser dessas pessoas? Se eu morrer, o que vai ser dessas crianças? Se eu morrer, o que vai ser desse povo, da minha família? Então, é o terceiro medo. Medo de ficar doente, medo de perder alguém que a gente ama, medo de morrer. Quarto medo, medo da falência. Tem medo de ficar pobre, de repente não ter mais como dar comida para o filho, de repente o marido perder tudo, não ter mais o dinheiro, de repente a sua empresa falir, de repente você não conseguir pagar os boletos, você não conseguir pagar a conta, de repente você não ter mais dinheiro para pagar o aluguel da sua casa, medo da falência, de você não ter mais dinheiro para comprar comida, de você não ter mais dinheiro para ajudar seus pais, medo da falência. E o quinto medo é o medo da crítica. É o medo assim, mas e se eu abrir esse negócio? E se eu falar isso? E se de repente eu escrever isso? Se eu fazer um post sobre isso? Se eu contar essa história? Ou se de repente eu dar aquela palestra, vão me criticar. Se eu falar isso ali na minha igreja, vão me criticar. Se eu falar isso na família, da minha família, vão me criticar. E se eu falar isso para os meus filhos, vão me criticar, para o meu esposo, na minha empresa, medo da crítica. São os 5 medos. Então, esse medo que entra na nossa mente, ele gera ansiedade, e que essa ansiedade, ela vai crescendo tão grande, junto com o medo,
e que dessa forma entra nos transtornos psiquiátricos, na necessidade de usar o remédio e nesse quesito da mulher ficar refém das próprias emoções. Entenderam, gente? Que começa no medo. Nós temos 5 medos, você tem que ver qual dos 5 você tem mais medo, pegar consciência daquilo, para que aquilo não aumente, não gere ansiedade, e dessa forma virar uma ansiedade crônica, e aí chegar a ter um diagnóstico dentro de um consultório, onde vão te passar a medicação, e pode ser que você fique por muito tempo naquela medicação, e não sai daquela medicação se não tomar consciência disso que eu estou te falando. Vocês entenderam? Que a gente precisa ir passo a passo, entendendo, tomando consciência para poder organizar a nossa mente e a nossa vida. Gente, eu tô falando isso porque agora eu já vou começar a falar para vocês o que é que vocês vão fazer. O que é que vocês vão fazer? Passo a passo. Agora, eu vou começar a dizer para vocês o que é que vocês vão poder fazer. Passo a passo. Só que antes, eu vou ler uma frase de um cara que é um dos meus mentores em saúde mental e aconselhamento cristão. O que é? Olhar a saúde mental do ser humano com o que Deus verdadeiramente quer pra gente. Então, é o aconselhamento cristão em saúde mental. É um dos meus mentores que chama Daniel Berger, que é dos Estados Unidos. E ele diz assim: a ansiedade não é removida pela oração. Antes de ter ansiedade, ela é substituída pela oração. Então, antes de você ter ansiedade, se você ora, se você tem oração, se você tem relacionamento e conexão com Deus, ela é substituída, então. Ambas as mentalidades refletem dependência. Seu pensamento de ansiedade, eles são contínuos e recorrentes. Então, a oração, o relacionamento, então o envolvimento e a conexão, elas devem ser também contínuas para nos capacitar e nos libertar de uma escravidão, de um medo ou de um transtorno emocional. Olha que fera essa frase. Quando você tem uma intimidade, um relacionamento, é uma prevenção da ansiedade. É uma prevenção. Então, é muito antes. Mas caso você já esteja agora, é o momento de começar também. Para que isso não piore. Para que isso não chegue a maltratar você, a tirar tua identidade, a tirar teus sonhos, teu propósito, a tirar praticamente a alegria, a paz, o amor de viver. E aí ele finaliza assim, ó: portanto, um padrão consistente de relacionamento e intimidade contínua com Deus forma a dependência dele. E fornece. Olha, cara, quando Daniel Berger escreveu isso, ele fala assim: e fornece o remédio para todos os seres vivos, para todos os humanos da Terra. Isso foi fora da nossa realidade quando a gente olha uma medicina convencional, quando a gente olha uma psiquiatria convencional, quando a gente olha umas possibilidades e conhecimentos que a gente tem aí superficial. Isso é muito mais profundo. Ele disse assim, então, que a ansiedade, ela é um pensamento contínuo e recorrente. E que você não consegue, em crise ou agora, em oração, enfim, acabar com isso se você antes não vem de forma contínua e recorrente, tendo esse relacionamento com Deus. E que dessa forma você se torna dependente da espiritualidade, desse cuidado, e que passa a ser um remédio para você. Cara, isso é maravilhoso. Isso é fabuloso. Quando eu vi isso no livro dele, depois que eu comecei a mentoria, o curso com ele,
Falei, gente, você não encontra isso no consultório, você não encontra isso em remédio, você não encontra isso em lugar nenhum. Você não encontra isso em lugar nenhum. Então, isso fortalece a nossa visão de que é o físico, é a mente e é o espiritual também. Primeiro passo. Número 1. O que é que eu apliquei na minha vida em 2013? O que é que eu apliquei para controlar o medo, a ansiedade, de forma que aquilo seja fisiológico e que aquilo impulsione e que aquilo não me gere transtorno, que aquilo não me gere prejuízo, que aquilo não me gere dificuldade no meu dia a dia, que aquilo não me coloque em isolamento emocional e que deixe eu em um estado de alienada, em um estado em que eu não posso viver o meu propósito, o meu chamado e realizar os meus desejos, que foi Deus que pôs no meu coração. Primeiro passo, eu passei a aceitar e não negar aquilo que estava acontecendo comigo. É como se, nossa, Juliana, você está tendo ansiedade e essa ansiedade está trazendo um prejuízo para você. E eu passei então a aceitar aquilo. Na hora que eu senti uma crise, eu aceitei aquilo. E eu não fiquei lutando contra aquilo, batalhando contra aquilo, que é uma energia muito alta. A energia de ansiedade e de medo é muito alta. Eu não fiquei lutando contra aquilo. Primeiro, eu aceitei. Não neguei aquilo que estava acontecendo comigo. É o primeiro passo. Mas você sabe por quê? Porque toda vez que você faz isso, você passa a ter domínio sobre aquilo. Quando você aceita o seu medo, a sua tristeza, a sua raiva, quando você aceita as suas fraquezas, quando você aceita as suas dificuldades, quando você aceita as suas dificuldades e que aquilo pode te levar à ruína, que aquilo pode acabar com a tua vida, que aquilo pode acabar com o teu casamento, que aquilo pode acabar com a tua família, você passa a ter domínio sobre aquilo se você aplicar a inteligência e a sabedoria. Tanto que eu fiz uma live só sobre inteligência. Então, o primeiro passo é aceitar. Segundo passo. Aí a gente tem na crise ou não em crise. Exemplo, a crise de ansiedade, que no caso é crise física e emocional, ou até uma crise de pânico, eu vou te falar, ela não vai te matar. Eu tô como médica aqui, como graduada em psiquiatria aqui, falando para você que a crise de ansiedade, a crise de pânico não vai te matar, que pode durar de 20 minutos a 40 minutos e que vai passar. Se não passar, é porque você não está em crise mais, você está numa ansiedade muito alta. Neste momento, seja em crise física, crise de 20 minutos a 40 minutos, ou seja agora, ou daqui, ou há 15 minutos atrás, há 1 hora atrás que você teve uma ansiedade, ou na hora de você dormir, você precisa respirar e ouvir o teu coração. Só que as mulheres morrem de medo disso. Quando ela fica com falta de ar, ela começa a respirar cada vez mais profundo. Isso não te ajuda. Isso não te ajuda. E médico não te fala isso. Isso não te ajuda. Segundo, seu coração dispara e você fica com medo que você vai ter um infarto, que você vai ter uma arritmia cardíaca, que você vai pifar seu coração. E você vai para o hospital achando que você vai morrer. Não vai te ajudar se você entrar em desespero. Então, o segundo é concentrar na respiração e fazer a respiração diafragmática. Depois você olha lá no Google como é a respiração diafragmática. Nada mais é do que você liberar o oxigênio sem fazer assim, ó, ficar tentando buscar o ar. Acredite, se você ficar puxando o ar, você não vai ganhar mais ar, porque tá tudo muito hiperventilado pela ansiedade. Então, você vai simplesmente liberar o ar dos seus pulmões e ele vai entrar levemente nos seus pulmões. Só que eu não vou te ensinar isso agora. Você vai lá no Google e vai procurar. Então, você vai ter que ver a respiração. E o segundo, você vai ter que escutar o coração. Exemplo, o nosso coração, o normal dele é de bater ali de 50 até 90. Normal, sem fazer nada. Andando assim em casa, acordou de boa. Você faz atividade física, dá mais. Se você vai dar uma palestra, igual eu tô dando uma palestra aqui para vocês, dá uma aumentadinha. Você tá aí, praticamente, você tá falando, nossa, sou eu. Tá falando da minha vida. Então, na hora que vocês
tiverem dificuldade para respirar, não fica assim, ó. Nossa, tô sem ar. Tô sem ar. Comece a liberar o ar. Assim, ó. Vai liberando e automaticamente você vai respirando. Mas você vai olhar isso na internet. E aí, você vai escutar o teu coração. O teu coração, Então, assim, vai lá para 120, 130, 140. Gente, olha só. Seu coração já batia. Sempre bateu. O coração vai bater porque você tá viva. Ele vai bater um pouco mais, ele vai bater um pouco menos. E esse negócio de bate mais, bate menos, isso não vai matar você. Tanto que na crise vai demorar uns 40 minutos, isso vai passar. Então é hora de você se concentrar na sua respiração e de você escutar o teu coração. E escuta, tá tudo certo. Só que a chave aqui desse segundo é que em outros momentos você pode parar para escutar teu coração. E ver, nossa, meu coração tá batendo, ó. Ó, eu tô tranquila, tá batendo. Pode ser que no meio da tarde você tá com uma crisezinha leve, daquelas assim, que você tá só um pouquinho mais ansiosa. Aí você vê, escuta, tá batendo, que é a taquicardia. Então isso, você começa a ter domínio sobre aquilo. Então você sabe, ó, não tô sentindo, tô tranquila, mas dali um pouco começa a sentir. Mas pode ser que 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, veio uma ansiedade violenta, uma crise, e seu coração, e você começa a suar, você começa a ficar com falta de ar, você fala, meu Deus, vou morrer, que ansiedade, meu Deus, não vou conseguir dormir hoje, começa aquela confusão, mas você precisa ter domínio sobre isso. Então, o segundo passo é reconhecer ali, né, ver tua respiração e o teu coração, combinado? Terceiro, e esse, cara, esse é libertador. É o terceiro passo. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai em crise, gente. Você que tá falando, teve sensação de morte e fica desesperada. Imagine você com essa sensação. Aí você fala, bom, eu tô tendo isso, eu reconheço. Não vou brigar, não vou lutar contra isso. E eu tô vendo minha respiração. Vou fazer uma respiração mais tranquila aqui. Meu coração tá batendo, tá taquicardia. Eu tô olhando, tô vendo, tô sentindo. E agora eu vou escrever tudo isso. E também escrever os meus pensamentos. O que é que eu tô pensando? Eu tô tendo essa ansiedade, eu tô tendo essa taquicardia, eu tô tendo essa falta de ar, eu tô tendo essa crise porque eu tô com medo do corona. Porque eu tô com medo porque meu marido saiu, eu tô com medo de não conseguir dormir. Eu tô com medo do meu filho ficar doente. Escreva qual é o seu pensamento de medo que está gerando tudo isso em você. Escreva que você está com angústia. Escreva que você está com dificuldade de dormir e de repente começou a ter essa taquicardia e essa sensação de morte. Escreva que você teve isso há 10 anos atrás, há 2 anos atrás e que veio tudo de novo. Escreva. Escreva, gente, assim, ó, no papel mesmo. Escreva. Escreva tudo que você está sentindo naquele momento de crise. Escreva. Esse é o terceiro caminho para você fazer. O quarto caminho, o quarto passo é foco no óbvio. O que é foco no óbvio? É foco naquilo que é real. Foco naquilo que é real. Exemplo, estou com medo, tô desesperada e tô achando que vou morrer. Eu não consigo dormir. Me dá uma angústia só de pensar que meu sono vai ser ruim, que amanhã vai ser horrível, que eu não vou conseguir cuidar das minhas coisas. Eu começo já com aquela crise. Então, o foco, que é o nosso quarto, é assim. O foco é para ter, sabe aonde? De coisas que é reais. Então, vamos supor que eu tô em crise. Vamos supor lá que eu tô em crise. Uma de vocês está em crise. E aí você começa a ter um foco em outras coisas. No meio da crise, gente, olha aqui. Você começa assim. Encontra uma caneta como essa. E aí você vai falar, nossa, isso aqui é um marca-texto. Isso aqui é um marca-texto rosa. Imagine você com crise de ansiedade, com dificuldade para respirar, coração disparado, perna bamba, mão sudorese, pensando um monte de coisa, com medo. E aí você olha um negócio desse e começa a falar sobre isso. Você começa a olhar, nossa, isso aqui é rosa. Quantas canetas eu tenho? Ah, eu tenho 3 canetas. Você começa a ter foco naquilo que é real.
Você começa a olhar, meu marido tá sentado ali no sofá, eu tô aqui no meu quarto, na minha casa, a minha casa tá fechada, amanhã eu preciso acordar 8 horas da manhã, eu preciso fazer meu filho dormir, eu sei que a minha mãe e meu pai estão lá fora, eu sei que daqui a pouco eu preciso fazer uma ligação. Você começa a ter um foco no que é óbvio, no que é real, no que é concreto na sua vida. Por que você faz isso? Porque é uma estratégia para o cérebro. É como se você fizesse um loop para o cérebro e mostrasse para ele o que é verdade. Porque o que ele estava sentindo, e ele fez uma descarga adrenérgica, uma descarga de cortisol, uma descarga de ácido lático, uma descarga de neurotransmissores, não é real. É medo e ansiedade. Então, quando você mostra para ele que você está dominando o que é real, exemplo, canetas, tem gente aqui do meu lado, meu filho está aqui comigo, eu preciso ir ali fazer mercado. O cérebro dá um tilt nele, ele fala, ué. E aí essa crise, ela tende a diminuir. Então, o quarto passo é você simplesmente entrar com foco no óbvio, com foco no óbvio. E aí você faz um tilt no teu cérebro. Combinado? E o quinto e último é a fé. É a fé, é a fé. Eu não conheço ninguém que conseguiu ter um domínio sobre o medo, sobre a ansiedade sem fé. Eu não conheço ninguém que conseguiu fazer um desmame de medicação, que conseguiu organizar tudo isso que sente, que vê, que percebe, sem fé. Eu vou contar uma história para vocês, que a hora que eu tava correndo hoje, eu lembrei dessa história, da minha filha. Quem puder anotar vai ser, primeiro, aceitação, segundo, respiração, anote aí. Terceiro, escrever os pensamentos. O quarto é foco no óbvio. E o quinto é a fé. É um passo a passo para ter controle sobre o medo e a ansiedade em que eu apliquei na minha vida em 2013 e estou ensinando para vocês hoje. Coloque isso aí. Quando eu estava em Dubai, vai vendo. Eu, meu marido e minha filha. E aí, nós estávamos no hotel e nós queríamos ir para o shopping, num restaurante lá em Dubai, que você comia-se no meio do restaurante e em cima passava... Era tipo um aquário. Passava tubarão, raia, e era um lugar bem bonito, assim, no aquário. E aí nós pegamos um táxi, então, do hotel de Dubai para ir para o shopping. Só que a gente já estava ali, já tinha uns 5 dias. No terceiro dia. E tava tudo certo, a gente tinha feito passeios, já tinha conhecido outros shoppings, e tava tudo... Já tinha ido no parque aquático, já tinha ido em vários lugares. Já tinha ido no mercado do ouro, já tinha ido em vários lugares. Por falar nisso, esse anel é de lá. Mas aí, nós pegamos um taxista, que eu não sei o que aconteceu, gente. Ele começou a ficar nervoso. E nós percebemos que ele estava perdido. Imagine. Só que o cara, ele não falava inglês, nem espanhol. Ele falava a língua deles. Ele falava lá na língua árabe, sei lá deles. Mas não era nem... Era um diálogo, assim, muito... Era impossível de comunicar com o cara. Tipo, do Uber, porque teoricamente a gente entrava de um lugar e para o outro e tava tudo certo. Mas o negócio virou uma confusão, que ele começou a entrar numa rua, entrando em outra, não sei o quê. Cara, você imagina, 8, 9 horas da noite, eu, meu marido e minha filha, dentro de um táxi, de um cara, com aquela cara assim árabe dele, sei lá, um cara de homem-bomba, sabe? Escuro. E você olhava os prédios de Dubai, são aqueles prédios comprido assim, iluminado, mas ele foi para um lugar que já não tinha mais luz. Cara, eu passei um dos maiores medos da minha vida, eu vou te falar. Porque não tinha como comunicar com o cara. E daí você tentar falar, ele não falava inglês. A língua dele, ele só ficava falando um monte de coisa. E eu e meu marido, a gente não tinha como. E eu tentava mostrar meu celular e mostrar o negócio do shopping, ou que voltasse pro hotel. Cara, sinceramente, quase que eu tive um pânico lá. E eu peguei, abaixei minha cabeça assim e falei, cara... E pifou a internet. Minha
do meu marido e do cara também. Pensa num negócio surreal. Eu já tive outros meses na vida, mas pensa num trem surreal. Cara, você é no meio de Dubai. Enfim, e eu não sabia. E o cara, de verdade, o cara era muito mal encarado. Muito, muito estranho, cara. Uma roupa assim, um cara meio sujo, assim, enfim. Aí quando eu olho, e aí o que você pensa? O que você pensa, você como mãe? Como é que tá a sua filha, né? Eu olho pro lado, a criatura que saiu do meu útero tá de boa. Tava lá assim, rindo pra mim, tranquila. E aí eu olhei e falei assim, cara do céu, olha a Ana Júlia. Pensei comigo, né? O nível dela, ela tá de boa. Olhando assim, curtindo o caminho. Que o caminho que ela nem sabia que caminho que, que a gente tava perdido. Ela sabia, ela tava vendo tudo, porque isso aí foi há 1 ano e meio atrás. Já super consciência, não era bebê. Mas ela tava de boa, de boa. E nessa hora, ó, eu vou abrir meu coração pra vocês. Nessa hora, Deus falou comigo. Nessa hora, Deus falou comigo. E sabe quando que Deus falou comigo de novo? A hora que eu tava ali correndo, 1 hora antes de vir aqui falar com vocês. E aí Deus falou comigo, e Deus falou assim pra mim, ó. Que Deus fala assim comigo, não sei com vocês, mas Deus fala assim, Deus fala com cada um diferente, né? Mas Deus falou assim pra mim, olha, observe. E aí eu olhei a Ana Júlia e falei, cara, eu vou ver ela. Ela era a única dentro daquele carro que estava em outra dimensão, E Deus falou assim para mim. Isso foi em nós estamos em 2020, 2018. Novembro de 2018, eu passei meu aniversário lá. Novembro de 2018, dia 28 de novembro, meu aniversário. Deus falou assim para mim. Ela é pequena, por isso ela está desse jeito. Porque ela aceita 3 coisas para uma mulher, para uma criança, para uma filha. Ela aceita as 3 coisas que uma filha deve aceitar. Primeiro, ela entende que ela é pequena e que eu sou grande e que eu sou Deus. E que quem é maior sou eu e ela é pequena. Por isso ela tá quieta e ela tá ali aceitando. Então ela reconhece que ela é pequena e que eu sou grande. Cara, eu, Juliana, e vocês, todas vocês, meninas, quando vocês passam a reconhecer que vocês e eu junto, nós somos pequenas e que tem alguém, tem algo que é Deus maior, a gente entra num papel de filha e a gente se permite a ser cuidado. Olha, cara, olha só. Primeiro foi isso. Segundo, Deus falou assim para mim, ela sabe que eu, Deus, sou todo poderoso e domino tudo isso aqui. Eu pego esse carro, coloco no shopping, eu pego esse carro, coloco no hotel, eu pego esse cara e eu amanso esse cara, eu pego essa internet e coloco essa internet para funcionar no meu celular, né? No celular de Juliana, no celular do meu marido. Eu sou poderoso e eu organizo tudo isso aqui. Foi a segunda coisa. E Deus falou assim para mim dentro do carro, que ela sabe disso. A Ana Júlia, no caso. Terceiro, que eu sou pai, porque ela é filha, e eu que cuido. Eu tô cuidando de tudo. Então, essas 3 coisas dentro do carro, e era um carro chique, que era aqueles Uber lá de Dubai, o cara, meu celular não funcionava, o celular do meu marido não funcionava, nós estávamos perdidos, bem longe, assim, quase chegando. Gente, depois que saiu dos prédios, assim, que daí foram apagando as luzes, foi ficando num lugar muito assombrado, nós fomos quase chegando no meio do deserto. Foi surreal. E aí eu aprendi 3 coisas da fé. Que eu sou pequena e que Deus é grande. E Ele cuida de mim. Que Ele é todo poderoso. Que Ele é Ele que domina tudo. E terceiro, que Ele vai cuidar e vai dar certo. Eu vou pro hotel ou eu vou pro shopping. Eu vou pro hotel ou eu vou pro shopping. Ele vai cuidar. Pode ser que eu não vá naquele restaurante e comer lá com o tubarão em cima da minha cabeça. Mas ele vai me levar pro hotel. E ele vai cuidar de mim. Tanto é que nós não fomos no restaurante, nós fomos pro hotel. Nós ficamos tanto tempo perdido que nós fomos pro hotel. E tava tudo bem. Nós fomos no outro dia jantar no meio dos tubarões. Mas naquele dia nós fomos pro hotel, porque a gente se perdeu. Mas eu aprendi 3 lições. Eu sou pequena e que Deus é grande.
que Deus é poderoso e Ele domina todas as coisas e que Ele cuida de mim, seja em qualquer lugar que Ele me levar. Cara, eu olhei minha filha do lado, falei, eu posso ir embora para Dubai, de Dubai para o Brasil e posso acabar a viagem agora, que eu já recebi tudo que eu tinha que receber aqui nesse país. Tem noção, gente? Tem noção? E eu tava correndo e lembrei disso para falar para vocês. Então a fé, ela vem dessa forma, nos pequenos detalhes, mas você tem que acreditar que dessa forma você vai ter domínio sobre a sua ansiedade e o medo. E esse é o 5º passo que eu queria falar para vocês. Tanto é que tem um versículo para a gente finalizar que eu quero que vocês leiam hoje, que tá assim, em Lucas 12. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu faço teologia e aconselhamento cristão em saúde mental. Mas enfim, isso é para outra coisa. Ó, Lucas 12, 32. Fala bem assim, ó. Não tenha medo, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O que quer dizer isso? Às vezes você lê e você nem para interpretar. Ele fala assim, não tenha medo, não tenha raiva, não tenha desespero, não tenha ansiedade, não precisa. Ó rebanho pequeno. Quando ele fala assim, ó rebanho pequeno, ele já se coloca em autoridade. Ele coloca num nível de pastor, que está cuidando do rebanho. Deus está fazendo isso. Ele coloca em algo soberano. Ele está cuidando dos pequenos, de quem está ali. E rebanho, gente, se você for estudar rebanho, se você for estudar ovelha, se você for estudar pastor, é um zelo, é um cuidado muito diferente. Então, quando ele viu lá, Ana Júlia é pequena, eu sou pequena, é porque tem um pastor, tem um Deus que cuida de nós. Quando você se posiciona como pequena, porque eu sou pequena e ele é grande. E aí ele cuida. Porque se eu sou pequena, alguém tem que cuidar de mim. Você pode não ter pai, você pode não ter mãe, seu marido não cuidar de você. Mas Deus está cuidando. E aí, depois ele fala assim, porque o vosso Pai, que o Pai que é Deus, que não é Pai físico, mas o Pai Deus, se agradou em dar-vos, em te dar o reino, em te dar o mundo, te dar plenitude, te dar paz, amor e alegria. Então, Deus se agrada em te dar coisa boa. Então, por exemplo, Deus se agradou em dar algo bom para minha família aquele dia. Mesmo que não foi lá jantar com os tubarões no shopping mais top de Dubai. Naquele dia. Quando nós passamos por essa experiência, no outro dia nós fomos. Ele se agradou. Porque eu reconheci que eu não precisava ter medo, que eu era pequena, que ele cuidava de mim, que ele se agrada uma vez que eu entendo que eu sou o rebanho, eu sou a filha dele, e que ele está cuidando de mim, e que ele quer me entregar um reino, um mundo, ele quer me entregar maravilhas. Deus não quer me matar, não. Deus não quer ferrar comigo, não. Ele quer me dar coisa boa. E é isso que eu quero finalizar com vocês. Lucas 12, 32. Combinado, gente? Vocês anotaram os 5 passo a passo? Eu apliquei isso em 2013. Nós estamos em 2020. Você pode começar a aplicar hoje. Ah, vai ser curada amanhã, nunca mais vai ter crise? Se for um milagre, se Deus quiser assim, pode ser que sim. Caso contrário, vai amenizar, vai diminuir. Você vai começar a ter experiências maravilhosas. Combinado, gente? Ó, um beijo, boa noite, Deus abençoe.